Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao retorno do recesso, né? E vamos estudar. Tem pano para manga aí. Os vestibulares já estão todos marcados, né? Só na questão de adequação de calendários e as provas vão começar já já. Vamos lá então, moçada. Ó, o assunto de hoje está na apostila do semestre passado, ainda no finalzinho dela, né? Vírus, tá? Você pode ter certeza, esse é um assunto que vai despencar em todos os vestibulares e em todos os concursos do mundo, né? E o motivo, não precisa nem falar, né? Está aí na tela de vocês, é esse bendito coronavírus, né? Coronavírus é um vírus como outro qualquer. O problema é que nós não criamos a vacina para ele ainda, né? E a nossa defesa orgânica, a nossa produção de anticorpos varia muito de pessoa para pessoa. Em algumas pessoas a reação é muito violenta, causando problemas pulmonares. Em outras é mais leve e a pessoa nem sabe que teve uma virose, né? Então, o problema nosso é a vacina. Assim que sair a vacina, ele vai ser mais um vírus como outro qualquer. Tá bom, moçada? Vamos lá então, ó. Depois eu volto nessa imagem aqui, mas vão gravando já, ó, que esse vírus ele tem um envoltório, um envelope, né? Um envelope que ele usa para entrar na célula, para ser reconhecido pelas células humanas. E lá dentro dele tem um RNA. Então, o material genético dele, ó, é um RNA simples, tá vendo só aqui? É uma estrutura muito simples, né? Como todo vírus. Vamos lá então, vamos para frente. Depois a gente volta a falar dele, tá? Moçada, olha aqui então, ó. São os menores seres vivos conhecidos. São os vírus, né? Vistos somente o microscópio eletrônico. São ultramicroscópicos. Não são células, por isso são acelulares. Eles não têm membrana plasmática, eles não têm citoplasma, eles não têm a capacidade de se duplicar sozinhos, eles têm que invadir uma célula hospedeira, ou de um animal, ou de uma planta, ou uma própria bactéria. Eles infectam todas as células que se conhecem e escravizam essa célula para que possa então se reproduzir, né? Várias pessoas discutem, mas o vírus é um ser vivo ou não? Bom, primeiro, você estuda vírus em livro de biologia ou livro de geografia? É livro de biologia, né? Então é onde estuda a vida. E ele tem algumas características de ser vivo. Por exemplo, ele tem material genético, né? Uma rocha, por exemplo, não tem. Ele tem. Ele tem o RNA, no caso do coronavírus. Eles têm movimento. Eles têm movimento. Desculpa, moçada. Eles têm movimento, que é coisa de ser vivo. Né? Eles têm hereditariedade, eles transmitem características hereditárias. Eles se multiplicam não por reprodução, mas por montagem. Né? Mas eles são sim seres vivos e isso não se discute mais nas universidades, tá bom? Bom, agora o que é claro também, que todo mundo sabe, que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles só se multiplicam dentro das células dos hospedeiros, né? E você sabe que a palavra vírus significa veneno, ou seja, morte. Então não tem vírus bonzinho, viu, moçada? Ao contrário das bactérias que podem nos ser úteis, né? Podem ajudar a gente, como dos lactobacilos, por exemplo. Vírus não. Vírus, uma hora ou outra, ele faz o que ele fazer, ele mata alguém, tá? Vamos lá então, ó. Então, do que eles são compostos basicamente? O vírus ele pode ter ou DNA ou RNA. Vírus é assim, tem os DNA vírus, tem os RNA vírus. Raríssimos vírus tem os dois, mas a gente nem comenta no pré-vestibular, tá? Então, lá no vestibular, você vai falar que vírus tem ou DNA ou RNA, nunca os dois juntos, tá? Aí eles têm em volta dele uma estrutura de proteínas, que é o capsídio. O capsídio, um envoltório. Ele não tem membrana plasmática, mas ele tem um capsídio feito de proteínas, né? E alguns podem apresentar o envelope, que é o caso do vírus da gripe, do corona. Eles têm um envelope, vocês vão ver como que ele se forma esse envelope. Na verdade, ele se forma quando ele sai da célula hospedeira, ele leva um pedaço da membrana plasmática junto, e esse é o envelope que ele vai usar depois para enganar as células quando ele for infectar um outro ser vivo. Bom, e aí os formatos os mais variados, né? Em forma de cilindro, assumindo várias formas geométricas, né? Olha só. São até bonitinhos, né? Mas são muito cruéis. São organismos que, pelas teorias evolutivas, vem sempre a pergunta, né? Quem vem primeiro, o vírus ou a bactéria? E chegou à conclusão que são as bactérias. As bactérias foram os primeiros seres vivos conhecidos.
e uma bactéria se fragmentou de tal forma que virou um vírus. E por isso que eles são dependentes das bactérias até hoje, né? Eles infectam bactérias, infectam outras células para usar a maquinaria daquela célula que lhes deu origem. Olha que interessante isso, né? Mas isso só na evolução, a gente não comenta isso no vestibular, não vão te perguntar isso, fica tranquilo, mas para você saber mesmo, tá? Então, olha só, ou ele tem RNA com material genético, né? Ou tem DNA, então, olha só, RNA, DNA, RNA, DNA, é isso? Geralmente, isso fica bem frisado quando se fala de um determinado vírus, né? É um DNA vírus, é um RNA vírus, ou então é um retrovírus, que vocês vão ver daqui a pouco o que é isso, como o vírus da AIDS, tá? Bom, olha aqui, ó, o vírus envelopado, então ele tem o capsídeo, ó, tem lá o material genético dele lá dentro, tem o capsídeo de proteínas e por fora tem o envelope, tá, ó. E o não envelopado, tá? Esse que é o vírus do mosaico do tabaco, ataca as folhas do tabaco, né, que faz cigarro. Ó, olha aqui os vírus, tá vendo só? Olha o tamanho disso aqui, gente, é ultra microscópico, né? Tem vários formatos, tal, né? Isso aqui não vou te perguntar, mas é interessante você saber que tem vários formatos, tá? Vamos ver aqui os nomes, ó, poliomielite, vírus da paralisia infantil, aquele vírus que deixa as crianças paralíticas, né? E adultos também. Vírus da parotidite, o que é isso aqui? Cachumba, né? Ataca as glândulas parótidas. Adenovírus, causa aí resfriado. Bacteriófago, ataca bactérias. Esse que é o mais famoso, o mais estudado. Ele parece uma aranha, né? Ó. Mas tudo isso aqui é proteína, tá? Ó, o capsídeo, né? Aí ele joga o material genético dele aqui por dentro dessa estrutura aqui proteica para cair dentro da bactéria. Bacteriófago, ele come bactéria. Vírus do herpes, né? Do herpes. Tem um herpes simples, tem um herpes genital e por aí vai, né, moçada? Bom, olha que interessante isso aqui, ó. Genoma humano, mais ou menos 25 mil genes ativos. Genoma bacteriano, mais ou menos 4 mil. Vírus da varíola, 200. HIV, 10 genes. Então são muito simples, né? Mas causam um estrago enorme. Aí você vê que a simplicidade, às vezes, é o segredo, né? Bom, os que têm DNA é aquele DNA que vocês já conhecem, de fita dupla, com desoxirribose, com timina. É o DNA que vocês já conhecem das aulas de citologia, né? Quando tem RNA, né? É um RNA de fita simples. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, mas por favor, não leve isso como regra, tá? São exceções, mas que devem ser conhecidas. Os vírus são os únicos seres vivos que podem ter DNA de fita simples, podem ter, não quer dizer que todos tenham. A maioria tem DNA normal, né, de fita dupla, mas alguns podem ter DNA de fita simples e alguns raríssimos podem ter RNA de fita dupla, tá? Só para vocês terem ideia de como eles são malucos, né? Então, os que têm RNA, tem lá o RNA de fita simples, a grande maioria, fita simples, né? Com ribose, com uracilo, vocês já conhecem tudo isso, né? Das aulas de citologia, tá bom? Vamos para frente, já passamos isso aqui, já. Depois da citologia, né? Vocês se lembram daquela sequência, né? DNA, quando ele se duplica, ele faz replicação, duplicação, mas a função do RNA é formar RNA, RNA mensageiro, transportador, ribossômico, né? Que vai virar proteína. Então, o RNA mensageiro vai ser lido e vai virar proteína através do processo de tradução. Lembrando que quando o DNA forma DNA é transcrição, quando o DNA forma RNA é transcrição, e quando o RNA forma proteína é tradução. De novo, quando o DNA forma DNA é transcrição, quando o DNA forma RNA é transcrição, né? Desculpa. É replicação ou duplicação do DNA. A gente está falando uma coisa pensando no outro, tá? Duplicação ou replicação do DNA. Quando o DNA forma RNA é transcrição e quando o RNA forma proteína é tradução. Beleza? Isso que é importante, ó. Como que os vírus podem ser classificados e como que eles funcionam? Ó, tem o vírus de DNA, são chamados mesmo, tá? Vírus de DNA, o DNA vírus. Vírus de RNA e retrovírus. Como que é o vírus de DNA? É aquele que tem como material genético o DNA, que forma RNA, né, pela transcrição, e o RNA vira proteína pela tradução. Simples. Os vírus de RNA, como o coronavírus, eles têm o RNA que forma proteína. Beleza?
E os retrovírus, como o vírus da AIDS, por exemplo, né, tem lá uma enzima chamada transcriptase reversa. Então, olha que interessante, esse vírus ele tem como material genético primário o RNA, aí ele faz DNA, olha que maluquice aqui, ó. De um RNA ele faz DNA, né? Ele faz uma transcrição reversa, por isso que ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa. Ele faz uma transcrição ao contrário, ó. Ele faz a transcrição do RNA formando DNA. O certo seria DNA formando RNA, não é isso? Uma transcrição normal. Mas ele faz reversa, ele pega o RNA, forma DNA, depois desse DNA ele forma RNA e forma proteína. Tá? Exemplo, o vírus da AIDS. E para fazer essa transcrição ao contrário, tem que ter uma enzima chamada transcriptase reversa, que inclusive é usada, é, é atacada pelos coquetéis medicamentosos, pelos remédios, né? Para as pessoas que são HIV positivo. Tentam bloquear essa enzima chamada transcriptase reversa. Bom? Bom, olha aqui, gente, ó. O vírus ele infecta, aqui é um vírus infectante de RNA. Ele infecta uma célula qualquer, aí ele vai formar outros RNAs que vão enganar a célula do hospedeiro e vai fazer a célula do hospedeiro fazer proteínas para eles, proteínas virais. E por um processo de montagem, né, a célula hospedeira forma todas as proteínas que o vírus precisa, além de formar o seu RNA, também forma proteínas e eles saem da célula, matando geralmente a célula e formando novos vírus que vão recomeçar o ciclo. Tá? Tudo bem ou não? E aí tem os outro tipo de vírus de RNA, aqui os retrovírus. Aqui vocês vão ver a transcriptase reversa, que é a enzima, tá vendo só? Que a partir de DNA vai formar DNA, ó, tem que ter essa enzima aqui, a transcriptase reversa. Não esqueçam disso, tá? Geralmente eles não pedem detalhes assim dos vírus, não, mas eles pedem o nome dessas enzimas, dessas coisinhas que eu estou falando para vocês, tá bom? Vamos lá, moçada. Ó, envoltórios virais. Então, capsídeo. O que é o capsídeo? É aquela estrutura proteica que reveste o ácido nucleico, ou DNA ou RNA do vírus. São aquelas proteínas, né? Entre aspas, substitui a membrana plasmática se ele fosse uma célula. Núcleo capsídeo é o ácido nucleico mais o capsídeo. Aí fica fácil de entender, né? E o envelope viral, olha que interessante isso aqui, ó. Isso aqui presta bem atenção, tá? O envelope viral é a membrana lipoproteica formada quando uma partícula é expelida pela célula hospedeira. Também possui proteínas virais provenientes da síntese proteica pelo RNA. Não entendi nada. Calma, olha aqui, ó. A gente vê, tá? Depois a gente vai ver o desenho e fica bem fácil de entender. Então, o capsídeo já sabe o que é, o envelope, né, de proteína, e o envelope que é a membrana plasmática que ele leva, que ele arrasta consigo quando ele sai de uma célula. Nesse envelope, olha que interessante, né, tem as proteínas ligantes que fazem o reconhecimento do vírus com a célula hospedeira. Olha que interessante essa imagem aqui, moçada, ó. Então, o vírus, ó, eles entram numa célula qualquer, essa célula grandona aqui, tá vendo só? O vírus é muito pequeno perto da célula, né? Então, ele entra porque ele é reconhecido. O envelope que o vírus carrega engana a membrana plasmática. Engana. E aí o vírus ele é fagocitado. Olha, ele vai ser fagocitado pela célula. Ele entra, tuf, né, entra aqui, ó. E, e lá dentro da célula ele faz a sua duplicação, ele se multiplica, tal, né, aquela coisa toda, por montagem. Ó, vírus não faz cisparidade, vírus não faz bipartição, vírus faz montagem, tá? E aí quando ele está pronto aqui dentro, ele tem que sair da célula, não tem? Quando ele sai, ele leva, ó, um pedaço da membrana plasmática da célula hospedeira. E isso aqui vai ser o envelope dele, percebe? Quando ele for infectar a outra célula não vai estranhar, porque pensa que é uma coisa normal, ó. Porque a membrana plasmática é do mesmo tipo de célula, percebe ou não? Olha aqui ao vivo e a cores como que é o envelope, ó. Ele está levando a membrana plasmática da célula hospedeira junto com ele, ó. Tá bom? Vamos lá, moçada. Como que os vírus entram na célula? Vamos pegar aqui o bacteriófago, né? Ó. O bacteriófago, o vírus que come bactéria, é um DNA vírus, tem a cabecinha, pescoço, né? Tem aqui a caudinha dele e tal. E notem nessa animação que bonitinha aqui, ó. Lá dentro está o DNA do vírus, tá vendo só? Dentro do capsídeo, ó. Quando ele... Primeira coisa, vai ter que ser reconhecido pela célula que ele vai atacar, né? Nesse caso que é uma bactéria.
Então ele se coloca sobre a célula. Esse processo se chama adsorção. Quando ele se coloca sobre a célula, quando ele consegue reconhecer a célula e a célula reconhece. Então ele adsorve, ele se junta. E aí ele vai injetar o material genético lá dentro da célula, como está fazendo aqui, ó. Parece fazer um cocôzinho, né? Ó. Vai estar injetando um DNA lá dentro da célula hospedeira, tá vendo só? E aí esse DNA vai enganar, ele vai se ligar ao DNA da bactéria, vai enganar a bactéria, fazendo com que ela leia o DNA do vírus, transcrevendo RNAs que vão ser traduzidos em proteínas virais. Então, o vírus ele consegue enganar a célula da bactéria, né, a bactéria, fazendo que ela produza todas as proteínas que ele precisa para se multiplicar. E é isso que acontece. Aí essas proteínas são montadas dentro da bactéria, por um processo de montagem, é assim que ele se reproduz, e eles acabam rompendo, lisando, quebrando essa bactéria, matando-a, né? E reinfectando outras bactérias, nesse caso. Tudo bem? Mas isso serve para plantas, para animais, qualquer ser vivo. É assim mais ou menos que dessa forma geralmente que eles se reproduzem, tá? Olha só lá, ó, fazendo a fusão do envelope viral, né? Ó, tem que ter o reconhecimento. Olha quando ele sai, que bonitinho, ó, tá vendo só? Olha lá, ó. Enganou as células, multiplicou, fez montagem. Quando rompe a célula, leva a membrana junto e infecta outras células. E assim vai indefinidamente. Bom, como eu disse para vocês, ele é engolido pela célula por um processo de endocitose, tá vendo só? Ó, né? Lá dentro ele engana a célula, se multiplica e depois sai levando a membrana plasmática. Bom, vírus e doenças humanas, né? Várias zoonoses virais. Quem aí nunca pegou um antavírus, um rotavírus, né? Rotavírus é terrível. Ele causa vômitos e diarreias assim de forma brutal, podendo até matar por desidratação, né? Mas aqui, ó, o exemplo bem famoso, a raiva, né? Ó, a raiva é um tipo de zoonose, que é animais se morder, um cachorro com raiva se te morder, ele passa o vírus da raiva para você, né? Um morcego raivoso com o vírus da raiva contamina vários animais no pasto, gado, né? Assim por diante. Reservatórios naturais, ave maria, nem precisa falar do morcego, né? Lá na China. Mas os animais, em geral, podem ser reservatórios naturais de vírus, né? E o ser humano também. O ser humano também. É só você, é só você lembrar da quarentena, né? Nesse período, nós somos reservatórios, tá? Bom, por que que a gente às vezes vê um vírus novo aparecendo, como um vírus igual o coronavírus? Ou então como o ebola na África, né? É porque às vezes ele está quietinho na natureza, mostrando que nós somos mexer. Nós desmatamos as florestas, nós criamos animais em excesso e damos muita comida para o vírus, né? Às vezes, ele estava lá quietinho dentro de um animal, de um reservatório, igual um morcego, e o ser humano, né? Com uma alimentação desregrada, sem higiene, vai lá e come o bicho, às vezes com sangue ainda, e esse vírus pode entrar no seu organismo e ficar lá dentro. Enfim, a gente acaba se expondo ao vírus pelo contato, às vezes, maldoso que nós temos com a natureza, né? Nós acabamos, muitas vezes, entrando em contato com vírus desconhecidos. Por exemplo, se nós entrarmos na floresta amazônica e começarmos a desmatar a Amazônia, você pode ter certeza, uma hora ou outra a gente vai encontrar um vírus desconhecido lá, né? Nós nunca tivemos contato, porque está lá quietinho, no lugar dele. Ou no animal, ou numa árvore qualquer, né? Mas e geralmente é assim, tá? A nossa sorte, geralmente vírus de planta só ataca planta, vírus de animal só ataca animal, né? Muitas vezes os vírus são muito específicos, outras vezes nem tanto. É igual o vírus do coronavírus, ele já foi encontrado em vários animais, né? Em morcegos, em pangolins, no ser humano, né? Então, alguns são mais específicos, outros nem tanto, tá? Às vezes, é muito comum o vírus que surge em porcos, em aves. Por exemplo, a gripe geralmente já surge nas aves, né? Lembra, nós tivemos aí várias gripes já que surgiram em aves, né? Depois vão para o ser humano. O vírus que surge em porcos, né? A gripe suína, lembra ou não? Também depois vai para o ser humano. Então, alguns vírus não são assim tão específicos, né?
Eles podem ficar pulando de animal em animal, o que é péssimo, né? Muito bem. Para nós, né? Para ele é ótimo. E distúrbios no equilíbrio ecológico, eu falei, desmatamento, né? Esse tipo de coisa, pode expor o ser humano a novos vírus. Bom, vírus de transmissão, contato direto, direto entre portador e hospedeiro, como é o coronavírus, o vírus da gripe, né? O vírus do herpes, pelo beijo, pelo contato, né? Você pode fazer transmissão. Ou por secreções, né? Igual na raiva, o morcego lá, na salivinha dele, quando ele morde um gado, ou então quando o cachorro morde você, passa o vírus da raiva. O HIV, né? Através do sangue, secreções da vagina, ali pelo pênis também. Gripe, gotículas, os perdigotos, né? São aquelas gotículas, quando você espirra, são aquelas gotículas que a gente vê contra os raios solares assim. Aquilo se chama perdigotos. Está cheio de vírus aquilo, né? Por isso nós estamos usando máscaras agora nesse período de coronavírus. Tá bom? Tá. Hum, tá, alguns têm vetores, né? Igual o vírus da dengue, febre amarela, tal, e por aí vai, né? Chikungunya, né, moçada? E por aí vai. Vocês já sabem, né? Tá, outras partículas aí que nós podemos entrar em contato que fazem geralmente os mesmos estragos que o vírus, mas não são até mais simples do que eles. Tem os viróides, né? Que nada mais são do que segmentos de RNA na cadeia simples e extremidades, não tem nem capsídeo, tão simples que é o negócio. Não formam envoltórios proteicos, reproduzem dentro da célula hospedeira, encontrado em vegetais, né? É, e são muito simples. Agora, esse daqui, os prions, em português, prions, né? Esses são interessantes, porque eles nada mais são do que proteínas. Olha que coisa maluca, gente. São proteínas resistentes e infecciosas. Já ouvi falar da doença da vaca louca? Né? Encefalopatia. Encefalopatia, o certo é encefalopatia espongiforme. É uma proteína, ela nem vírus é uma proteína encontrada nos nervos e neurônios de gado com essa proteína defeituosa. E se nós ingerirmos a carne, né, com esses nervos contaminados com esse vírus, essa proteína consegue atacar os nossos nervos e destruir os nossos nervos e neurônios, causando uma destruição dos neurônios a tal ponto de você olhar o cérebro de alguém, ele está todo perfurado, como se fosse uma esponja. Daí o nome encefalopatia espongiforme. E é claro, pode ser mortal, né? Então, nem vírus é uma proteína, né? Com ação destruidora, ação degradadora, degradante, né? Para frente. Tá. Como que os vírus se reproduzem? De duas formas, ó. Ele pode sofrer um ciclo lisogênico ou um ciclo lítico. Vamos ver um por um então. O ciclo lisogênico. Tá lá o vírus, tal, né? Ó. Ele entra, se adsorve aqui na célula, né? Grudou na célula, jogou o material genético dele lá dentro. E aí vamos para cá agora. Vamos para cá, ó. Esse material genético vai se unir ao DNA da bactéria. Olha lá, ó. Se une ao DNA da bactéria, tá vendo só aqui. Nessa fase se chama profago ou prófago. É o DNA, aqui, ó. É aqui que ele vai enganar a bactéria. Ele juntou-se ao DNA da bactéria. E agora, quando as enzimas da bactéria forem ler o DNA da bactéria para fazer proteína para ela, vão ler também o DNA do vírus e fazem as proteínas virais, entenderam, moçada? Mas, nesse caso aqui, o que ele faz? Ele é esperto, ó. Entra aqui e fica quietinho. Quando a bactéria reproduz, ele vai junto, ó. Reproduz também o vírus. Tá vendo? Ó como que ele está se propagando na natureza? Ó, tá aumentando. Essa bactéria vai formar mais duas. Essa vai formar mais duas. Aí passa lá 20, 30, 100, 200 gerações. Você imagina a quantidade de vírus, de prófagos que estão na natureza, né? E aí então, de repente, do nada, veja que as bactérias não morreram. Ela nem sabe que ele está ali. Mas de repente ele acorda. Ele acorda, ó, vamos pegar essa bactéria aqui, ó. Ela acorda e entra agora. Agora o que o vírus faz? Ele fala assim, ó, tô aqui dentro. Aí ele pega e escraviza a bactéria e faz todas as partículas para montar os novos vírus. Agora, vai ser feita a montagem do vírus aqui dentro, está sendo feita a montagem, e vai chegar um momento que eles vão ter que sair, rompem a célula,
matando a célula que eles estavam hospedando. Então veja que bicho esperto, né? Carinha esperto. Ele ficou quietinho aqui na moita, multiplicou, né? Em escala geométrica, e de repente lá na frente ele acorda matando as células onde ele escravizou, né? Esse ciclo que só reproduz o vírus como prófago é o ciclo lisogênio, que serve para amplificar a carga viral. Mas como todo vírus está no instinto dele, ele vai ter que matar, não vai? Chega uma hora então que para matar ele vai usar o ciclo lítico, que é quando ele forma os novos vírus e mata a célula hospedeira. Beleza? E acabou, moçada. 25 minutinhos em cima da hora, tá? Depois, se vocês quiserem tirar dúvidas, estou à disposição, tá bom? Valeu, grande abraço, até mais.